Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 17. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado o teu pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvides e não ouviram. Esta é a palavra do Evangelho de Mateus. Minha saudação e meu abraço para todos vocês, irmãos e irmãs queridas, que estão junto neste momento com Ele, o nosso Mestre. Um encontro de oração, de encontro com Ele. Faz tão bem nós pararmos um pouco, ouvirmos a Sua palavra. Às vezes é contraditória, parece, como acabamos de ouvir agora no Evangelho de Mateus. Mas uma palavra que é sempre uma palavra de vida. Uma palavra que nos ajuda e nos alimenta no dia a dia da nossa vida. Por que Jesus fala em parábolas? Pergunta os discípulos. Parábola é uma comparação para ajudar a entender uma coisa desconhecida. No caso, o reino de Deus, através de coisas conhecidas, fatos da vida. Aí que Jesus usa fatos da vida, conhecidas, fatos conhecidos, vivenciados, exatamente para o povo poder entender o reino de Deus, algo que a gente não vê. Os discípulos podem entender o que Jesus diz e faz, porque estão comprometidos com Ele. Os outros não conseguem, porque se encontram tão fascinados pelas tentações da injustiça, do orgulho, da ganância, que não percebe a beleza que seria o mundo onde reinasse a justiça. Mais uma vez, os pobres são proclamados felizes. Eles e somente eles são capazes de compreender o projeto de Deus
que se realiza através da palavra e da ação de Jesus. Por que ainda, perguntamos, Jesus fala em parábola às multidões? E a resposta nós encontramos também na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, quando ele escreve: Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Mesmo assim, alguns não ouvem ou não entendem ou não acolhem a palavra de Deus. Na verdade, é preciso aproximar-se de Jesus e pôr-se atrás dele como discípulos e discípulas, para captar o mistério do reino e da vida. É só acolhendo Jesus que se pode acolher a sua palavra. Jesus conta parábolas para transmitir seus ensinamentos e mais facilmente atingir seus ouvidos. Mesmo usando esse recurso, ao falar para as multidões, ele não obtém resultados satisfatórios. As pessoas parecem desligadas, insensíveis, superficiais. Ou então se põe a seguir Jesus, mas sua escolha é sem consistência. Logo desistem. São como o terreno cheio de pedras em que a semente brota, mas não desabrocha nem cresce. Aos discípulos aos quais é dado conhecer o mistério do reino dos céus, como escreve Mateus, Jesus acrescenta explicações, esclarece pontos ainda obscuros para eles. Houve ocasião em que os discípulos explicitamente pediram a Jesus para lhes explicar a parábola do joio. Eles fazem a experiência de conviver com Jesus, sorte que os antigos profetas não tiveram. E esta é a nossa reflexão de hoje, do Evangelho de Mateus.